Olá, meus queridos, bom dia, paz seja convosco, você que está aqui nessa live. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Pastor João Pedro e é uma honra estar aqui com você nesse dia, dividindo essa manhã, esse tempo devocional. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, logo pela manhã, nesse tempo. Em Lucas 17, no versículo 11 ao 19, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, mas é a história que conta sobre o encontro dos 10 leprosos com Jesus. E creio que muitos de nós conhecemos essa história e ela tem muitos significados para nós. Mas hoje eu quero falar rapidinho sobre 3 coisas que eu entendo que essa história nos ensina sobre viver milagres, né? Nós estamos nessa temporada dos 40 dias de milagres. Então, eu quero declarar algo para nós aqui nessa manhã. E a primeira coisa que nós olhamos para essa história, e eu entendo que ela nos ensina, fala sobre ter uma fé atraente, né? Uma fé que atrai. Naquele momento, aqueles 10 leprosos, todos nós entendemos o contexto, eles eram rejeitados, viviam separados, precisavam andar pelas ruas gritando leproso, leproso, para que ninguém se aproximasse. Mas naquele momento eles veem Jesus e agora o grito muda, né? Agora é um grito de quem quer chamar atenção, dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós, sabe? Isso fala sobre uma fé de alguém ou de pessoas que foram rejeitadas por toda a vida, mas que criam, estavam acreditando que em Cristo iam encontrar aceitação. E Jesus mesmo, ele vai dizer isso aos discípulos, quando ele vai comissionar eles a grande comissão, ele vai dizer o seguinte: olha, e os sinais seguirão aqueles que creem. Então, eu creio que existe uma fé que atrai o favor do Senhor, uma fé que atrai milagres, uma fé que atrai respostas, uma fé que atrai favor de Deus, portas abertas. E a primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa história é que nós precisamos gerar uma fé que atrai. Isso fala sobre a nossa vida de oração, a nossa escuta da palavra, da Bíblia. Fala sobre nós esticarmos a nossa fé, expor a nossa fé a desafios, né, de fé, orar por um enfermo, né, de repente esticar ainda mais a nossa vida financeira ou outras situações. Mas isso fala sobre nós aumentarmos a nossa fé, para que essa fé seja uma fé atraente. A segunda coisa, após eles terem essa fé atraente, a Bíblia vai falar que Jesus então os abençoa e manda que eles vão se encontrar com o sacerdote. E a segunda coisa que nós vamos entender sobre essa história é que Deus, ele pode fazer milagres instantâneos, mas ele também, ou sobretudo, ele é um Deus de processos. Na Bíblia nós vamos ver milagres que foram instantâneos. Naquele exato momento, o milagre aconteceu. Entretanto, também nós vamos enxergar em Deus um coração de um Deus que tem um caráter de um Deus de processos. E a Bíblia vai dizer que Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote para que o sacerdote avaliasse, né, acompanhasse a cura deles, mas enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Então, eu creio muito que, primeiro, nós precisamos ter uma fé que atrai. Segundo, entender os processos de Deus. Paulo vai falar aos Coríntios que nós nunca nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos no tempo certo, o Senhor há de nos abençoar. Isso fala um processo onde nós encontramos o tempo de Deus na nossa vida, sabe? E creio que o tempo de Deus, ele é perfeito sobre nós. Nós vamos ver Deus tendo processo em tantas coisas, como na criação. Deus criou o mundo processualmente. Nós vamos ver Deus, um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus de processos na formação de uma geração, de gerações. Nós vamos ver Deus fazendo isso com o povo no deserto, Deus gerando processos para poder mudar a mentalidade escrava. Nós vamos ver Deus fazendo isso com o povo assim que ele chega em Canaã. Nós vamos ver processos diferentes. Assim foi também na vida de Cristo. Cristo não nasceu e foi ao ministério, ele viveu um processo de amadurecimento como homem. Da mesma maneira, existem processos que Deus vai fazer na nossa vida. Eu creio que Deus está fazendo, ele vai fazer hoje milagres instantâneos. Pessoas vão ser tocadas instantaneamente no Espírito. Mas também creio que pessoas ao longo do dia vão ver esse toque de Deus, ao final do dia vão ver esse toque de Deus, ao longo da semana vão ver esse toque de Deus. Uma próxima consulta com o seu médico você vai ter a boa resposta, mas nunca perca a sua fé. Deus, ele pode fazer tudo instantaneamente, mas ele também é um Deus de processo. E a terceira coisa que eu quero terminar dizendo é que nós vamos ver sobre essa história que apenas dos 10 curados, apenas um vai voltar. E Jesus vai ressaltar que esse é samaritano. Sabe, aqui eu quero declarar sobre algo que eu creio, que existe uma bênção escondida em Deus, que é a bênção que só se vive com um coração grato. Naquele contexto,
fala sobre a maior bênção, o maior milagre, a salvação. Nós já recebemos o milagre da salvação, onde existe uma palavra sobre nós. O Paulo vai dizer em Romanos que Cristo é a aliança de Deus conosco, de que Ele vai fazer os seus milagres. Então eu creio que por trás desse milagre que nós estamos esperando no Senhor, sabe, eu creio que nós vamos encontrar outros milagres ainda maiores escondidos no Senhor, por conta de um coração grato, alegre e contente com aquilo que Deus fez. E também creio que a nossa alegria e gratidão na nossa salvação em Cristo Jesus também é uma porta que Deus Ele pode e usa na nossa vida, a nosso favor, para operar milagres. Sabe? Eu creio que quanto mais satisfeitos e contentes nós somos com a nossa salvação, com o maior milagre que já recebemos, nós também vamos encontrar milagres escondidos, né? Milagres nos mistérios de Deus. Então, que a gente possa concluir isso aqui, a gente tem um tempo aqui agora de oração. Essa história nos ressalta 3 coisas, né? Uma fé atraente, gere uma fé atraente, trabalhe na sua fé, meu irmão, em oração, na palavra, se desafiando em fé. Talvez você nunca orou por um enfermo, ore por um enfermo. Alguém está com uma dor de cabeça no seu dia a dia, muito provavelmente que hoje alguém vai aparecer para você dizendo, puxa, dor de cabeça, então ore por essa pessoa, exponha a sua fé a crescer, né? Assim como a canção que nós cantamos tanto, né? Cada vez que a nossa fé é provada, né? Nós recebemos uma chance de viver algo mais. Então, estique a sua fé, porque a sua fé cada dia mais seja uma fé atraente. Segundo, não desanime naquilo que você está buscando no Senhor. Talvez ao final dessa oração você não vai viver o seu milagre, mas o Senhor continua trabalhando. Ele é um Deus de processos. E terceira coisa, existe um favor de Deus, eu creio, quando existe um coração grato na nossa vida. Então, o nosso desafio é manter o nosso coração grato naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele também vai fazer. Então, eu quero orar por você nessa manhã, diante dessa palavra, pedindo que o Espírito Santo gere no seu coração uma fé atraente, uma fé nos processos de Deus, um coração grato. Sobretudo, aquilo que você espera no Senhor. Então, eu gostaria que você, agora, onde você estiver, seja me assistindo agora ou depois dessa live, coloque a sua mão agora na altura do seu coração, feche os seus olhos, eu quero orar com você, coloque agora essa sua urgência diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro agora diante de Ti, Espírito Santo de Deus, e grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, gratos, ó Pai, pelo maior milagre que recebemos, que é a salvação. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, Pai, gera em nós uma fé atraente, uma fé que atrai os milagres, uma fé que atrai o Seu favor, uma fé que atrai as Suas respostas, uma fé que atrai, ó Pai amado, a Tua cura, uma fé que atrai, ó Pai, portas abertas na nossa vida. Pai, gera em nós, ó Pai amado, um entendimento do coração de Deus. Nós cremos que o Senhor é fiel e pode fazer nesse exato momento, mas também cremos que o Senhor é um Deus que trabalha nos processos. Nos ensina a celebrar cada etapa dos processos que estamos vivendo no Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ter um coração grato. Mas, Pai, agora nesse momento eu oro por aquele que está enfermo. Pai, traz cura sobre toda enfermidade. Dores de cabeça, dores nos olhos, ouvidos, na boca. Pai amado, inflamações, enxaqueca. Agora eu declaro cura em nome de Jesus. Dores nos ombros, coluna, nas costas. Ó Pai amado, lugares, ó Pai, fraturados. Eu declaro agora o poder do Espírito Santo tocando em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus nas pernas, joelhos, Pai amado, nos calcanhares, tornozelos, na planta do pé. Pai, em nome de Jesus, vem restaurando agora. Restaura por dentro os organismos, sistemas, órgãos. Pai, em nome de Jesus, toca agora com o Teu milagre. Pai, eu oro por aquele que espera por uma resposta dos homens, dá o sim dos homens. Aquele que espera por uma resposta de prosperidade, abre as janelas do céu sobre eles. Pai, que pessoas possam abençoar eles, que eles possam vender mais do que eles estão acostumados, que eles possam ter bonificações, que pessoas possam ofertar na vida dos seus filhos, que eles encontrem dinheiro em lugares que eles não esperavam, mas que em todo tempo a provisão do Senhor se manifeste sobre eles. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos os milagres de Deus sobre nós. Nós declaramos uma fé atraente. Nós declaramos um coração que se contenta nos processos, mas um coração grato, a fim de viver tudo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, pronto para viver os milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer os nossos pastores, pastor Mário, pastora Bianca, pastor Ivel, todo o conselho nacional,
né, está liderando isso e me permitindo estar aqui também hoje com você. Que o Senhor te abençoe, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, um abraço, até mais, se Deus quiser.